Vamos orar então, gente, para a gente iniciar? Pai querido, aqui estamos na tua presença nessa noite, somos gratos ao Senhor, Pai, pelo privilégio de mais uma vez poder estar aqui e aprender sobre a tua palavra, aprender, Pai, sobre o teu legado, os teus ensinamentos, e eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude a ser praticantes, não só ouvintes da tua palavra, Pai, seja conosco, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Pessoal, hoje, nós vamos dar sequência na carta pastoral, só para a gente finalizar ela, porque é o seguinte, nós temos aqui, na última aula a gente passou Timóteo, né, 2 Timóteo, nós temos Tito ainda como uma carta pastoral, depois temos Filemão. Filemão não é uma carta pastoral. E depois tem Hebreus. Hebreus já é grandona, sabe? Hebreus não sei quantas aulas que a gente vai usar em Hebreus. Porque Hebreus é o seguinte, o Antigo Testamento aponta para Jesus, né? O Antigo Testamento. E o Novo Testamento mostra, cumprindo aquilo que apontava para Jesus. Jesus cumpre o Antigo no Novo. Hebreus é tipo uma exegese de Levíticos. Entendeu? Então, assim, Hebreus está explicando as coisas que aconteceu lá em Levítico, na questão do templo, no tipo de adoração, nos rituais. Hebreus vai falar disso. Então, assim, Levíticos e Hebreus caminham muito perto, seria o ideal estudar os dois juntos, para você ter uma ideia. Então, hoje nós vamos dar sequência aqui na carta pastoral, dando só uma relembrada, né? E, quer ver? Relembrada em Timóteo. Paulo, ele escreve a primeira carta ao Timóteo, a segunda carta a Timóteo também, e a primeira carta a única, né? A Tito. E a primeira, segunda, a carta apócrifa. Como eu disse nas aulas, quando a gente falou das cartas, primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, que são carta pastoral. O que seria carta pastoral, só relembrando, existem cartas doutrinárias, onde Paulo vai tratar de doutrina, ele vai falar com alguém específico, e Timóteo e Tito é alguém específico também, né? São dois companheiros dele, cooperadores da obra que Paulo fazia, e Paulo, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, né, Paulo estava preso, e ele escreve a carta a Timóteo, aliás, quando ele está na segunda carta, ele tá preso, e ele já vai sair dali direto para a morte, ele vai ser martirizado. Na segunda carta, é a última carta que Paulo escreveu, a 2 Timóteo. Está fora de ordem aí, está assim, Tito, né, depois de Timóteo, mas na verdade Timóteo é a última carta que Paulo escreveu. Ô Noah, me ajuda aí, né, meu filho? Então Timóteo, segunda carta de Paulo aos Timóteo, é a última carta que Paulo escreveu, né? E Paulo ele estava preso, e ele ia sair dessa prisão direto para o martírio, ele ia ser morto. Tanto que ele escreve no finalzinho, né, a gente viu isso na última aula, ele fala assim, cara, eu já estou sendo entregue por libação, oferecido por sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele já fala assim com Timóteo, aí ele fala assim, combati um bom combate e tal, a gente falou disso na última aula. E assim, Paulo, lembrando aqui que ele precisava, nessa segunda carta, como é a última, segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo estava na situação que ele ia morrer, ele não ia sair da cadeia, e ele precisava passar o bastão, e então ele estava dando as últimas instruções para Timóteo, porque ele sabia que dali ele morreria. Então, aí Paulo escreve essa carta a Timóteo. Lembrando que Timóteo era um filho na fé de Paulo, Paulo cita isso também, né, que Timóteo era um filho na fé, e Timóteo era um cara que era pastor, mas era um pastor novo, era uma pessoa nova, e ele pastoreava, né? E Paulo então instrui Timóteo a como tratar dos problemas que Timóteo iria ver dentro das igrejas, né? Então a gente até comentou que isso aqui deveria ser a carta
que é apresentada a todas aquelas pessoas que desejam o ministério, né? De presbítero, pastores, diáconos, tudo isso tinha que ler aqui. Os diáconos precisam começar lá em Atos, né? Na instituição dos diáconos. E depois eles pulam para Timóteo. Pula para Timóteo e Tito. É a base. É a espinha dorsal do ministério. Então, aí Paulo agora, ele encerra a carta a Timóteo e a gente agora vai falar sobre Tito, tá? A carta que Paulo escreveu a Tito é uma carta bem pequenininha, né? Só 3 capítulos. E esqueci o nome de uma cidade aqui onde Tito estava, tentando lembrar aqui. Creta, onde você viu aí? No versículo 5. Isso. Tito, quem era Tito? Qual que era? 2 camaradas que era de suma importância para Paulo, e Paulo trata os 2 como filhos na fé. Quem são os 2? Timóteo e Tito. Ele vai citar Tito lá em Gálatas, quando ele está falando na Galácia, ele cita Tito em Coríntios, ele fala que Tito é um camarada. Quem era Tito? Paz. Tito era um camarada que foi instruído por Paulo, ele foi ensinado por Paulo, e Tito agora, a diferença entre Tito e Timóteo é que Tito, ele era um cara mais experiente, né? Vamos assim dizer. Tito, ele era diferentemente de Timóteo, ele era um cara mais velho, provavelmente um cara mais velho, um cara mais experimentado, tanto que Timóteo é colocado aonde para tomar conta? Vocês lembram? A região que Paulo deixa Timóteo é o quê? Região de Éfeso. Uma região muito importante, Paulo deixa Timóteo lá tomando conta, e Paulo manda Tito para a região de Creta. Que região era essa de Creta? Creta. Dá um corte aqui no Creta, né? Voltando aqui. O que era a região de Creta, velho? A Creta ficava numa região grega, tá? Ela ficava numa costa da região, e era uma cidade, como se diz assim, terrível. Era tipo isso, cretinos. Ô menino, essa palavra cretino deve vir de lá. Sabe por quê? Porque em romano, no grego, o romano dizia assim, tipo cretis. Eu vou trazer essa informação melhor para você. Mas era cretis, era chamar a pessoa de mentirosa, porque eles faziam menção à cidade de Creta. Então, eles falavam cretis, chamando de mentirosos, fazendo a menção àquela cidade. Então, cretino, pode ser que venha de lá, menino. Falou um cretino, viu, menino? Deve ser, não? Aqui, deve ser. Não, vamos pesquisar depois aí. Aí, essa região de Creta era uma região terrível. Era uma região onde essas pessoas era o seguinte, a região de Creta, como era uma região mais afastada, pertencia ali à região de Roma, a Grécia, aquele lugar ali, os gregos, ela não era uma cidade de judeus. Então, ali, Paulo, ele passou por ali, possivelmente, pregou o evangelho. Vou falar possivelmente por quê? Porque eles pensam assim, de onde vem a igreja de Creta, sendo que lá não era uma região de judeus, e Paulo, ele manda Tito para lá, para Tito tomar conta daquela região, porque era uma região complicada. Mas quem é que instituiu a igreja ali? Pode ser que Paulo tenha passado ali e instituído a igreja, ou também alguns acreditam que é no Pentecoste, no dia de Pentecoste. Vocês lembram que vieram gente do mundo inteiro no dia de Pentecoste, e essas pessoas foram embora para suas cidades. E a região de Creta, ela recebia muitos judeus como imigrantes, e eles passaram a morar naquela cidade. Então, alguns judeus saíram de lá, foram no Pentecoste, mas voltaram para Creta. Então, a região de Creta era uma cidade gentia, mas tinha judeus lá também, e uma igreja foi instituída lá.
pode ser que tenha sido Paulo, ou pode ser que foi alguém que veio remanescente ali da festa do dia de Pentecoste, e foi instituída ali uma igreja. A região de Creta era uma região onde as pessoas eles tinham fama de ser piratas, né, roubavam as pessoas, mentirosos, roubadores, né, os piratas, e eles eram homens bravos e valentes. Para você ter uma ideia, acredita-se que naquela região ali, o próprio Davi, Saul, os reis, eles contratavam pessoas naquela região com essas pessoas que faz serviço contratado assim, como é que fala? Não, mas é tipo, o cara vai matar, você contrata alguém para matar? Esqueci o nome. Amor, fala aí, amor. Lembra não, né? Mercenário. Eles eram aquela região era uma região de mercenários, onde você contratava o serviço daquelas pessoas e eles faziam o serviço. Então, aquela cidade era uma cidade com um povo bravo, um povo mercenário, um povo mentiroso e roubador. Era tudo dessa cidade de Creta. E Paulo tinha 2 camaradas que eram pastores, que foi instruído por ele, que era Timóteo e Tito. Timóteo ele deixa em Éfeso, tomando conta da região de Éfeso, e Tito ele manda para Creta. Então acredita-se que Tito era um cara mais velho e experiente, porque Paulo escolheu ele para mandar para aquela região, e Paulo vai falar disso, por que mandou Tito para lá. Olha o que Paulo fala, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos. Aí ele fala assim, eu já vou ler lá no versículo 5, por esta causa, versículo 4, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou ter que ler aqui o versículo 2 em diante, aqui, do 1 ao 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí fala assim, por esta causa, ou seja, que causa? Causa do Evangelho, né? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Ou seja, você vê a função que Paulo passou para Tito, você vai resolver alguns problemas, seja, estabelecer a ordem de algumas pendências que a gente tem em Creta, e você também vai instituir aí presbíteros. Você lembra que a gente falou que Paulo ele passava nas cidades, ele não instituía ali na cidade um obreiro específico para tomar conta daquela igreja que ele abria. Ele pegava as pessoas que eram companheiros dele de jornada, os que trabalhavam junto com ele colocava essas pessoas para ajudar. Agora a gente vê que depois que ele faz isso, de um período, ele volta consagrando presbíteros para ficar nos locais. E aqui a gente vê isso, só que ele coloca a cargo de Tito para fazer isso. Tito, estabeleça presbíteros, como já te mandei, ou seja, como já te instruí. Paulo tinha instruído Tito, e Tito agora iria instituir presbíteros. Aí fala assim, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Ou seja, aqui, como é uma carta, meu Deus, né? Aí os filhos têm que ser exemplo, os filhos também. Meu Deus. Então, você vê assim, que é uma carta pastoral também. Então, quando Paulo fala com Tito assim, Tito, você vai restabelecer a ordem desse lugar aí, que é uma bagunça, e você também vai instituir presbíteros. E aí, Paulo começa a vir
com a qualidade dos presbíteros que deveriam ser instituídos ali. Lembrando que, cara, a história de Creta, o que ela simboliza para nós hoje, trazendo para a nossa realidade? Creta é o mundo e Tito é o camarada, Paulo, que leva o evangelho para o mundo. E a gente vai ver que o evangelho ele tem o poder de transformar a nação, ele tem poder de transformar a cultura de um povo. E a gente vê isso, por exemplo, nas histórias dos avivamentos. Né? A gente até chegou a falar do avivamento que começou aqui, como é que era o nome da cidade? Até esqueci já. Começou recente aqui nos Estados Unidos, um movimento na faculdade, esqueci o nome do lugar lá. É um negócio assim. É, esse aí. Mas por que a gente, quando a gente fala assim, ali não é um avivamento ainda. Não é porque a gente não quer que seja, a gente está gorando, não, aquele ali vai acabar, a gente não está gorando. Mas é porque o avivamento, você não vê os frutos na hora que está acontecendo. Você vê os frutos, provavelmente, depois que passar esse período. Por quê? Vai ter uma mudança na cultura local. O povo local vai ter uma mudança no coração, eles vão ter um encontro com Deus, a cidade começa a mudar por aquele encontro que aconteceu, aquele avivamento local começa a mudar a realidade da cidade. Aí a gente consegue constatar, de fato, foi um avivamento, porque mudou a história da cidade. As pessoas começaram a cuidar mais do pobre, da viúva, se ajudar. A política parou de ter corrupção aqui, os roubos diminuíram. Então, o ambiente todo, ele abrange todo aquele local, aquela geografia. Aí a gente vai falar, cara, de fato ali era um avivamento, porque ele trouxe mudança na geografia, na cultura, no local, nas pessoas. Então, quando a gente vê isso em Creta, Creta era essa cidade complicada que a gente falou, era uma região montanhosa e era uma ilha, tá? Onde as pessoas deveriam ir para lá, pegava barco, esses negócios, né? Então, quando Tito ele chega, quando Paulo anuncia o evangelho, Tito chega agora cuidando daquela região, resolvendo as pendências, instituindo ali presbíteros, a gente vê que é Deus chegando no lugar e trazendo um novo, como está sendo o slogan das mulheres, né? Uma nova estação para o lugar, né? Então a estação mudou ali em Creta. Isso só aconteceu com o quê? Com a chegada do evangelho. Então, a igreja, por exemplo, hoje, tem muita gente que gosta de falar mal da igreja, né? Aí eles vão falar assim, tem político que quer colocar a igreja de fato como uma empresa, pagar os impostos, ser tributo altíssimo, igual de empresa, paga, aquele negócio todo. Porque eles falam assim, eles pegam aquelas igrejas que dá o escândalo e coloca todo mundo no mesmo balaio. Porque esse pessoal é sem vergonha e faz dinheiro pra caramba, são milionários, e eles não pagam impostos e tal. Põe todo mundo no mesmo balaio dos bandidos. Mas uma coisa eles sabem que é verdade, e eles têm que reconhecer isso, querendo ou não, se você tirar a igreja da sociedade, a sociedade não para em pé. Vai virar um caos na sociedade. A sociedade sem uma igreja vira um caos. Porque a igreja, olha você vê, o que nós temos dentro da igreja? Eu não estou falando que a igreja ela é perfeita, é cheia de pessoas perfeitas, não estou falando isso. Mas a cultura que a igreja ensina é de respeito, é a favor da família, é você cuidar do necessitado, é você não roubar, você dar bom testemunho, é recuperar o jovem drogado, o cara que estava nas drogas, a mulher ou o homem que estava na prostituição, eles vão ser resgatados, famílias vão ser restauradas. Isso se dá através de Deus, pela ferramenta igreja. Então, eles sabem o seguinte, se nós tirarmos a igreja da sociedade, daquela geografia não para em pé. Não tem condição, entendeu? Não tem jeito de ficar em pé se a gente não tem um ambiente igreja, que na verdade, é trazer Deus, mas Deus usa o quê? A igreja para isso. Então, se tirar a igreja do mundo, acabou. Os presos, qual que é a esperança a esperança de uma família que tem alguém preso? Minha esperança é que
ele encontra Jesus lá dentro da cadeia, e ele sai uma pessoa melhor. Tipo assim, ele está lá na cadeia, mas a gente está esperando que ele encontre Jesus lá, né? Então, assim, aí você vê a igreja ela é tão importante que os bandidos nos morros de favela, eles aceitam a igreja subir o morro. O cara, às vezes, a gente vê isso na internet, às vezes, o cara está passando lá com a Bíblia, os bandidos com arma na mão, pede oração. Você ora pela minha vida? Aí todo mundo para lá, com a metralhadora desse tamanho na mão, põe de lado e abaixa. Tem uns que recebem cai até no manto lá, demoniado, outros, né? Mas eles respeitam a igreja, que é uma instituição que Deus usa na terra. Então, assim, a igreja, ela protege ainda, é verdade. Então, assim, a igreja é o que Deus colocou aqui na terra e ela é de fato o que fala nos evangelhos. A igreja é o sal da terra, é o tempero da terra, né? E se o sal, né, o tempero, ele não salgar, não vale de nada. Então, a gente vê isso em Creta, que o poder do evangelho em uma comunidade, em uma região, em uma geografia, ela é capaz de trazer mudanças da água para o vinho. Então, aí Paulo vai falar contigo, Tito, você vai instituir então, cara, presbíteros aí, na região de Creta, mas o presbítero, deixa eu te falar como é que esse cara tem que ser. Aí ele começa a vir com características que é semelhante ao que ele já falou com Timóteo. Nem sempre essas cartas, elas foram tidas como cartas pastorais, né? Os pais da igreja aí, sei lá, 1000 anos atrás, o primeiro cara chegou e falou assim, cara, vamos nomear isso aqui de cartas pastorais, porque isso aqui é a base para instituir uma igreja, né? A base fundamental da igreja. Então, aí ele vem falando, né, que os presbíteros, né, eles sejam irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, que tenham filhos fiéis. Meu Deus, aí já começa a mexer nos filhos, né? Que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É assim, ele não tem que ser desobediente. E esse menino aí é filho de quem? De pastor? Isso aí? E assim, infelizmente, né? Eu não sei se é infelizmente ou felizmente, não sei. Mas era assim, os meninos mais sangue no zóio que eu já vi na igreja eram os filhos de pastor. Entendeu? Então assim, aí a gente fala assim, que os presbíteros tem que ter filho fiel, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Mas eles eram os mais sangue nos olhos, os filhos do pastor. Eu não sei por qual motivo, né? Mas talvez era porque as pessoas que eram filho do pastor, ninguém chamava atenção. Não, deixa aí, é filho do pastor, né? Deixa esse menino para lá. O Tiago, isso é filho do pastor, pode deixar. O menino está derrubando a igreja, não pode deixar, filho do pastor. Misericórdia. Teve época de Tiago dar até beliscão nos meninos, dava. Peguei essa época aí, corri uns beliscão já, viu? Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, que seja poderoso, tanto para admoestar, com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, ele vai continuar falando aqui muitas coisas ainda de quem almeja aqui. Lá em Timóteo ele fala assim, se alguém almeja o episcopado, boa coisa, almeja, mas que... aí vem uma característica. Aqui, Paulo está falando diretamente para os presbíteros, que seriam instituídos. E você vê que toda vez que a Bíblia fala de alguém que deveria ser instituído, vinha a característica dele. Quando vai falar dos apóstolos, os apóstolos que andaram com Jesus, tem a característica deles. Quando fala dos diáconos, tem a característica do diácono. Você vê lá que lá ele fala assim que tem que ser um homem cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus. E quando está isso lá em Atos, quando eles estão separando os diáconos para tomar conta de oferta, de cuidados de viúva, o cara tinha que ser cheio do Espírito Santo.
É verdade, está difícil. E assim, eu falei para os diáconos aqui, muito tempo atrás, acho que o Divaldo nem era diácono aqui, eu acho, na época. E eu dei uma palavra para o diácono, mas o que a gente tem, o que eu, pelo menos, eu tinha na mente de diáconos, eram os diáconos da Assembleia de Deus. Os diáconos da Assembleia de Deus eram abaixo dos pastores só. Eles pregavam, eles davam estudo bíblico, não era, amor? Eram os diáconos que dirigiam a igreja. Na falta do pastor, era o diácono. Então, assim, toda a oração da igreja, o dia de oração, quem cuidava era os diáconos, tinha um revezamento entre eles. Estudo bíblico, quem ministrava era o diácono. Os porteiros eram diácono também. Os diáconos também expulsavam demônio, ia para a casa dos outros orar. Era assim, então a visão que a gente tinha do diácono era o cara que era o braço direito do pastor e ele tomava as decisões junto com o pastor, né? E eu lembro que essa imagem ela só foi mudada na minha cabeça quando eu fui para a Igreja Batista, porque lá a diaconia já era diferente. Vai da cultura da igreja também, do local. Mas eu lembro que a diaconia era de muito respeito um camarada ser diácono. Ele não era só o porteiro, né? Ele não era só o porteiro era tipo o primeiro step, né? Ele tinha que passar pela porta. Ele tinha que cuidar da porta, dos meninos que corriam. Eu lembro assim, ó, a gente ia beber água, o diácono ia atrás da gente. O bebedouro era do lado de fora da igreja. Aí você ia lá, tá bebendo água, na hora que você tá bebendo assim, uma caneca só, que você tinha que lavar, uma caneca de alumínio. Você lembra disso, amor? Uma caneca só, amarrada na corrente no bebedouro da igreja, porque senão a gente sumia a caneca também, né? Aí tinha que dar uma lavada assim, ou então tomar na mão assim, né? Na hora que você terminava assim, o diácono tá assim, para dentro, irmão. E aí, você não podia nem, se você dava uma olhada para o lado assim, ó, o diácono já mandava você para dentro. Às vezes... já ficava no bebedouro. Aí sim, esse aí já estava adiantado. Não, e era desse, eu lembro que assim, a igreja tinha uma grade grandona na frente da igreja, assim, cercava a igreja toda, né? Aí às vezes passava se segurando na grade, assim, olhando na rua, né? Tipo assim, eu querendo ir pra rua, né? Olha os diáconos, vamos irmãozinho, vamos pra dentro. Atrás da gente, né? Quase chutando assim, ó. Vai irmãozinho, vamos. Eu falei assim, tu só bebendo água, mas já bebeu. E se saísse umas 2 vezes, na terceira vez ele não deixava você sair, não. Você chegava na porta, você falava assim, não, você não vai de novo, não. E você voltava. Hoje não tem isso mais, não, ué. E se o diácono não deixa mim sair, o pai da menina vai ter problema com o pai hoje. O pai também perdeu o respeito, né? Então, aqui, não aqui, eu estava falando do diácono, todo momento que alguém é separado para alguma coisa na Bíblia, vem as características desse alguém, né? Como ele deveria ser. E Paulo vai falar disso, né? Ele falou isso em Timóteo, com Timóteo, está falando com Tito. Aí ele vai falar assim no versículo 16, ele fala assim, ó, aliás, versículo 15. Aliás, versículo 14. No versículo 14 fala assim, ó, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, assim, Paulo já está falando assim, que esse líder, ele seja alguém que não dê ouvido a fábulas judaicas. Ou seja, porque isso estava impregnado no primeiro século. Cara, na época de Paulo para frente, a religião que batia de frente com o cristianismo era o gnosticismo, que era fábula com judaísmo, com misticismo, tudo misturado. Então, o gnosticismo era muito forte e tinha muitas fábulas. Cara, hoje, tem um cara lá, o cara que eu sigo de vez em quando, que eu cito o exemplo dele de vez em quando, um cara que ele é um rabi, estudou sei lá onde, em Jerusalém,
eu assino o canal desse cara e assino até o sininho lá, alerta, toda vez que eu posto vídeo eu gosto de ver. E às vezes eu fico espantado do tanto que aquele cara viaja nos negócios. Eu falo assim, como pode, velho? Como pode ter eles viajar tanto assim numa história? Outro dia ele estava falando de um vídeo lá, que a Bíblia foi alterada, que a Bíblia não foi escrita em hebraico, tipo assim, que a língua que a Bíblia foi... Olha, viaja. Eu fico ouvindo assim, cara, eu falei assim, o vídeo era 20 minutos, eu falei, eu vou ver tudo, só para me saber essa viagem aqui, porque eu preciso contar isso depois, né? Isso é fábula, porque são coisas faladas, e tudo ele cita, porque segundo tal coisa, tudo livros de Torá oral, que é da Cabala, Midrash, esses negócios assim, que as pessoas vão falando, de boca em boca, geração, 10ª geração falou para fulano, que fulano, e chegou no ouvido deles hoje, falando assim que a língua que a gente conhece, original, é o quê? Hebraico. A Bíblia ela foi escrita, 98% dela em hebraico e 2% em aramaico, isso o Antigo Testamento. Antigo Testamento, 98% é em hebraico, 2% aramaico, e o Novo Testamento todo em grego. Todo. Aí ele foi e falou assim, porque a Bíblia foi alterada, o original é o hebraico, mas a lei Deus deu no hebraico sírio. Eu falei assim, nossa, ele já inventou uma língua agora, né? Que eu acho que ele queria dizer o aramaico. Aí ele falou assim, aí esse hebraico sírio, que ninguém mais sabe ler hoje, alguém traduziu para o hebraico. Aí do hebraico, nós traduzimos para o grego, Septuaginta, misturou tudo. Mas na cabeça dele, Deus falava com o povo hebraico, mas na hora que Deus vai dar a lei, ele deu em aramaico a lei, sendo para um povo que lia em hebraico. Eu falei, esse cara é louco. Aí assim, é muita fábula. E essas coisas vêm desde os primeiros séculos, desde Paulo. Essa galera já viajava assim, entendeu? Então assim, quando Paulo está falando para Tito assim, Tito, que esse líder, esse presbítero, ele não seja dado ao vinho, à fábula, as fábulas judaicas, nem a mandamentos de homem. Aqui ele está falando de lei, né? Então, Paulo já está falando isso porque era o que tinha naquela época. Então, Paulo já está falando, combatendo aquilo. Capítulo 2, ele vai falar assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, ensina a Bíblia. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Olha para você ver, mestras no bem. Então, tipo assim, aí, às vezes a gente encontra aquele tipo de liderança que eles não reconhecem o pastorado feminino, né? Eles não reconhecem a autoridade da mulher e tal. E você vê assim, Paulo ele está falando para alguém para pastores. De repente ele põe uma mulher no meio aqui. Se essa mulher não fosse liderar, não faz sentido estar aqui. Para que ele ia dar uma instrução que ele está dando para pastores, presbíteros, e enfia aqui. E a mulher tem que ser assim. Não faz sentido. Se não vai ter mulher nenhuma liderando, para que vai dar instrução para a mulher? Né? Então, aí ele vai falar aqui das mulheres, que fala assim, que elas sejam moderadas. Versículo 4. Para que ensine as mulheres novas. Ele está falando das mulheres mais experientes, que elas ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ou seja, as mulheres mais... É o que hoje a nossa juventude, infelizmente, não quer dar ouvido às mulheres mais velhas, nem aos homens mais velhos. Mas é bíblico isso. É bíblico. Né? Às vezes a pessoa fala assim, o que mais tem é isso, gente, infelizmente, né? O que mais tem é a juventude tentando descobrir um segredo, como que se faz para ter um casamento abençoado. Só que ele não quer passar as mesmas coisas que você passa para ele. Como que você faz para ter sucesso
no ministério. Aí quando você vai falar o que você precisa trilhar, ele não quer trilhar aquilo. Ele só quer o resultado. Isso é triste, mas é o reflexo da nossa juventude hoje, da nossa geração. Eles querem os resultados, mas não querem passar tudo aquilo, né? Então, aí no versículo 11, Paulo vai falar assim, ó, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ou seja, Paulo, você vê que Paulo, ele deu instrução sobre as fábulas, sobre os falsos mestres, ele vai falar assim dos presbíteros, como que eles deveriam ser, falou das mulheres mais idosas, para ela ensinar as mais novas. Aí agora ele entra com o evangelho de fato, na divindade de Jesus, a esperança que nós temos. E ele fala, e ele termina falando assim, no versículo 2, fala disso, ou seja, ensina isso aí onde você está, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze, ou seja, tem autoridade aí no que você está falando. Aí no versículo 3 ele começa dizendo assim, ó, ensina-os a que se sujeitem aos principados e potestade, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Por que ele está falando de mansidão? Era a região, homem bravo, brigador, roubador, eram os piratas, eram pessoas más. E Paulo, ele vem tratando isso, ensinando Tito, como Tito deveria fazer. Né? Aí ele continua aqui no versículo 7, ó, para que, sendo justificados pela sua graça, sejam feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, fiel à palavra, e isso quero que de veras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aí, no versículo 10, ele fala assim, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Paulo deu essa mesma instrução para Timóteo, não sei se vocês lembram, a gente falou isso na aula passada. Quando Paulo ele fala assim, ó, tem pessoas que já estão assim, entregues a si mesmos, eles estão perdidos, eles não vão ouvir vocês. Então aqui Paulo está repetindo a mesma coisa agora para Tito. Ele fala assim, ao homem herege, depois que você repreendeu ele mais de uma vez, você abandona esse cara, deixa ele. Aí ele fala assim, ó, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Ou seja, esse camarada, não perca tempo com ele, não gasta a sua energia com ele. E assim, esse camarada, quando a gente fala isso, não é um cara assim que ele está tentando, assim, na nossa caminhada, a gente já viu pessoas que tinham problema com droga, que era gente, como se diz, gente do altar, era gente de louvor, só que ele tinha problema com drogas. E assim, a gente tinha que ficar em cima. Se ele faltasse um dia da igreja, podia saber. Ele caiu e tinha que ir atrás, ficava sumido 2, 3 dias. E assim, o cara era uma boa pessoa, o cara era bacana, mas só que ele tinha um problema terrível com as drogas. E ele perdeu tudo, tinha bom trabalho, tinha carro, tinha emprego, perdeu tudo, vendeu as coisas, tinha instrumento, foi vendendo tudo assim por causa de droga. Então assim, e ele, quando ele estava... o efeito da droga passava, ele queria Deus, ele estava arrependido, ele estava querendo ajuda, ele queria isso. É diferente essa pessoa para alguém que não quer ajuda, para alguém que toda vez que você vai, você quer mais que a pessoa.
O que mais acontece é isso, né? Eu quero que os jovens, eles rompam, mas eu quero, ele não quer. Tipo isso, né? Ou eu quero que o fulano, quero preparar ele para ser pastor, mas essa vontade é minha, não é dele. Então a gente é ruim porque às vezes a gente quer mais que a própria pessoa, né? Então não dá certo isso. O cara que vem esse cara das drogas é a mesma coisa. Tem cara que você quer que ele seja liberto, mas você quer ele, não está querendo isso. Ele, toda vez que ele tem oportunidade, ele se esbanja na droga e tal. Mas a gente já teve pessoas que, de fato, elas tinham um problema muito sério com as drogas. E quando ela estava sã, ela queria Deus, ela queria estar na igreja, ela chorava, arrependia. Ela era uma pessoa que era dependente químico mesmo. Paulo não está falando desse tipo de pessoa. Porque quando ele fala assim, ó, a homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita. Para começar, quando ele inicia falando herege. O que é a heresia? A heresia, vamos trazer assim, um jeito mais simples, é eu te ensinar algo contra os ensinamentos básicos da fé, eu sabendo que é errado aquilo. Eu estou te ensinando, eu sou um herege. Eu estou deturpando a palavra de Deus para benefício próprio. É o que temos hoje, velho. Gente, tenha certeza do que eu estou te falando. Hã? É isso aí. Gente, tenha certeza. Todo herege, esse cara que é herege mesmo, bruto, eu não estou falando um erro doutrinário, não estou falando tipo calvinismo arminiano, um acha que o outro é herege, mas é porque eu acredito na minha visão, ele acredita na visão dele. Ele defende a visão dele, eu defendo a minha. Eu não posso chamar o calvinista é herege. Eu não acredito na visão dele, mas ele é santo dentro do que ele acredita, ele vive aquilo. E eu vivo aquilo que eu acredito. O herege é o cara que deturpa a verdade sabendo que ele está fazendo errado. Todo herege que você vê, gente, todo herege, ele sabe que é heresia o que ele está ensinando. Ele sabe. Ele não faz isso sem saber. O cara não ensina isso sem saber. Ele sabe que aquilo não é bem isso. E ele faz aquilo porque ele precisa agradar alguém, ele precisa agradar pessoas. Por exemplo, eu vi um vídeo esses dias não, hoje. Eu não sei se eu recebi esse vídeo, se eu estava só passando o dedo lá, apareceu. Ah, não, eu vi no YouTube, do Vagão. Não sei se vocês sabem quem é o Vagão, né? O Vagão estava mostrando um vídeo da Bispa Sônia, daquela que era do Renascer Prize, eu acho que é ainda, né? Ela é pastora, presidente lá. Mas perguntaram para ela assim, o homossexual vai para o céu? Perguntou para ela, né? Aí ela não respondeu a pergunta, ela só falou assim, o papel de quem manda alguém para o céu, para o inferno, isso aí é só Deus que sabe, a gente não sabe. Aí já, próxima pergunta. Tipo assim, ela abriu mão de responder da forma que deveria ser respondido. Fala assim, ó, ela podia ter entrado, ou podia ter aberto a Bíblia, falar assim, ó, a Bíblia está falando, não sou eu vou ler o que está na Bíblia. Ficarão de fora os roubadores, os adúlteros, efeminados, os sodomitas. Ela podia ter só aberto a Bíblia e lido. Ninguém ia falar assim, ela está falando, não, ela leu a Bíblia, Então, a gente não pode negociar com a nossa fé. Tipo assim, eu sei que, se a pessoa me perguntar hoje, o homossexual vai para o inferno, eu tenho que saber, para eu dar a resposta, tem que ser uma resposta muito ampla. Porque é o seguinte, o problema do homossexual é que o pecado dele é visível, todo mundo vê. Todo mundo vê o pecado dele. O mentiroso não é todo mundo que vê, porque ele mente. O cara que roubou não é todo mundo que vê, porque ele roubou, escondeu, ninguém sabe que ele roubou. O homossexual todo mundo está vendo, entendeu? Ainda mais o homossexual que se assume e veste mulher. Aí ele é visto. Mas na nossa cabeça o pecado dele é o pior. Nossa, esse cara tem pecado, porque ele é homossexual. Ou o cara que adulterou, traiu a mulher, esse é pecador. Não existe, como se diz, pecado é pecado. Existe consequências diferentes, né? Determinado pecado, a consequência dele vai ser maior, né? Dependendo qual foi o pecado. Você matou alguém, a consequência é maior, você vai ser preso, você vai pegar prisão perpétua, então a consequência do seu pecado foi maior. Mas é pecado igual se eu roubar uma bala, é pecado. Consequência, diferente, né? Mas pecado é pecado. Mas o homossexual, eu falar com ele assim,
Existe o camarada, talvez, que ele tem o desejo por homens. Só que ele aceitou a Cristo de fato. E ele não consegue sentir nada por mulher. Não sei, Deus não tirou isso dele. Só que ele vai passar a vida inteira sozinho, lutando contra a carne dele. Na verdade, às vezes ele tem até desejo por homem. Só que se esse cara se manteve puro a vida toda, evitando o homem, mesmo que ele tenha... ninguém pode tirar esse cara do céu, não. Ué. Ele está lutando contra a carne dele. Então, na cabeça dele, ele tem até desejo. Mas ele evitou isso a vida toda. Ele está lutando contra a carne dele. É a mesma coisa do cara que tem queda por mulheres e ele está sendo fiel à esposa dele e a vida toda ele está lutando, não vai cair. Entendeu? Então, assim, ele na cabeça dele ele tem um desejo, mas ele não está na prática do homossexualismo. O que a Bíblia fala é a prática. Porque se eu falar assim, um mentiroso, a Bíblia fala, o mentiroso vai ficar de fora. Se eu mentir uma vez, vou para o inferno. Não. É quem vive na prática da mentira. O roubador é quem roubou uma vez, no inferno, não. É quem vive na prática. O sodomita é um homossexual. É quem vive na prática da sodomia. Não é alguém que todo dia, dia após dia, ele está lutando contra a carne dele. Esse cara merece um prêmio, igual quem estiver lutando para não cair com a mulher. Entendeu? Então, assim, é algo muito amplo. Agora, o cara vive na prática do homossexualismo, ele pratica isso, incentiva isso, ele entra cada vez mais nesse mundo, ele já casou, ele tem um namorado, ele está vivendo uma vida... Não, esse cara, a Bíblia condena ele, não sou eu. Esse cara, ele já tem o lugar dele segundo a Bíblia, está condenado. Esse cara. Então, assim, mas agora se eu falar assim, não está na minha mão eu julgar quem vai para o céu ou para o inferno. Eu não respondi a pergunta, não feri ninguém também. Então, o gay vai gostar de mim, porque eu não pus ele no inferno. Eu falei, tá vendo? É Deus que julga, e o crente quer me julgar. Então, você vai dar força para ele. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente expressa, né? Eu vi também um vídeo do Cláudio Duarte no programa do Ratinho, e o Ratinho pergunta para ele assim, tomar cerveja, o cristão pode? Falou assim o Cláudio Duarte, né? Aí o Cláudio Duarte deu uma risadinha e falou assim, rapaz, só uma pergunta levinha aqui hoje. Aí falei, rapaz, como é que ele vai responder, né? Ele falou assim, para eu responder isso, eu vou fazer umas perguntas para você primeiro, Ratinho. Dependendo do que você me responder, aí nós vamos chegar a um consenso sobre a bebida. Ele falou assim, qual é o limite de segurança de bebida para um piloto de avião que está transportando a sua família? Qual que é o limite que ele pode beber de bebida? Ou qual é o limite da bebida de teor de alcoólico do cirurgião que vai operar seu filho hoje? Qual que é o teor que é seguro para ele beber? Aí o Ratinho foi murchando assim, ele falou assim, aí ele vai dando um monte de exemplo, né? Aí o Ratinho falou assim, rapaz, até essa é a resposta, já, tipo assim, já entendeu? Porque ele fez o cara pensar do outro lado. Uai, se a bebida não tem mal nenhum, por que o cirurgião não pode beber antes de operar seu filho? Por quê? Por que o cara que está carregando o seu filho, o Uber, que vai pegar seu menino na festa, ele pode chegar lá com quanto de teor de álcool no sangue dele, Ratinho? Aí apertou ele, né? Então, assim, a gente tem que dar respostas. Não é, a gente tem que colocar a Bíblia na frente da gente. Porque a gente só... pagou e teve problemas terríveis, né? Você vê o Noé, coitado. Coitado não, né? Nós estamos pagando até hoje esse trem lá, meu filho. Entendeu? Então, assim, então a gente não pode negociar com isso. Eu vou negociar, não vou responder, porque eu quero estar de bem com todo mundo. Então, não é assim que funciona, né? Então, deixa eu lembrar aqui onde que eu estava. Isso, o herege. O herege, ele ensina algo errado sabendo que é errado, só que ele ensina com a intenção de lucrar com aquilo, de alguma forma. Mesmo que o lucro dele não seja dinheiro, mas seja de fama, ele vai lucrar com aquilo. Ele vai lucrar em cima de popularidade, ele vai lucrar em sucesso, assim, todo mundo vai gostar desse cara, vai ser o pastor que todo mundo gosta. Gente, outra coisa, se
A rede social hoje, ela consegue dar um filtro para nós hoje, mudando, está dentro do assunto. Para você vender hoje, você vender um produto, sabe assim, hoje, se eu falar assim, ó, quero comprar um iPhone 12, que está no 14, mas eu quero um 12. Perigoso na hora que eu abrir o Instagram aqui aparecer alguém vendendo um iPhone 12 usado, porque o trem escuta a gente. Ou se eu fizer uma pesquisa aqui, ó, na hora que acabou, velho, na hora que termina essa pesquisa, na hora que você estiver no Instagram vai aparecer, se você estiver no Facebook vai aparecer, no YouTube vai aparecer, o anúncio vai te perseguir, E eu fiz um curso, aprendi a fazer isso. Que um dia eu vou fazer isso com curso, entendeu? Mas isso tudo são técnicas que, assim, de mostrar aquilo que a pessoa quer na hora certa, no momento certo, e a pessoa vai comprar. Isso aqui faz uma leitura, ela tem todos os dados da gente. Ela sabe qual que é o melhor área para te mostrar aquela oferta que você gosta de ver. Ela sabe a hora que você é propício a comprar, velho. A internet sabe. Tem um negocinho que você, quando você está navegando, aí fala assim, você quer aceitar os cookies? Já viu isso na página assim? Aceitar os cookies. Você pode não aceitar. Na hora que você aceita, é o cookies que pega toda a informação que você tem, que você está fazendo. Onde você clica, ele sabe onde você clica. É o cookies que passa essas informações. Então, quando eu vou lá no Facebook e faço uma campanha, um anúncio, eu estou vendendo, que seja um curso bíblico, mas eu vou falar para o Instagram assim, ó, e para o Facebook. Eu quero que o meu público seja alguém entre 20 e 35 anos, que seja cristão, que nos últimos 3 meses comprou algum produto cristão. Cara, tudo. Aí ele só vai mostrar meu anúncio para essas pessoas. E se essa pessoa, por uma infelicidade, ela clica no meu anúncio e ela não compra, o meu anúncio vai perseguir ela o resto da vida. Aonde ela estiver, o anúncio vai ficar aparecendo. Aquele trem que você chegou até ir no carrinho, mas não deu um ok para fechar a compra, aquele anúncio vai te perseguir o resto da vida, até se comprar ele quase. Onde você estiver, ele vai aparecer. Opa, estou aqui, ó. Dá até uma brilhadinha assim, ó. Por quê? O cookies, ele pega essa informação e sai mostrando. Entendeu? Ele mostra do jeito que ele consegue trabalhar de uma forma que ele vai te atender aonde você estiver, ele vai te pegar. Entendeu? Então, isso, quando eu falo assim de um herege, esse cara é herege, ele sabe o que ele está oferecendo, ele sabe que aquilo não é verdadeiro. E ele está ensinando aquilo, como se fosse verdade, porque ele quer lucrar algo com aquilo. Você pode passar aqui e descer na escada aqui, ó. Então, quando eu falo assim de um herege, é esse que é o problema. Ele sabe que aquilo não é real, mas ele tem algo por trás daquilo que ele quer ganhar, entendeu? Então, aí quando Paulo está falando disso, ele não está falando essa pessoa, igual o drogado, que eu dei um exemplo, né? O cara, ele está lutando, coitado. Não estou falando que a gente tem que ter dosinha dele, não estou falando, mas tem tipos de pessoas e tipos, tem pessoas e pessoas, tem casos e casos. Então, a gente tem que avaliar isso, porque senão a gente desensinou a pessoa na segunda vez, larga ela para lá e fala assim, você não quer nada, não. Eu já falei isso com jovem aqui na igreja, já falei assim, sabe, você quer, você não quer nada, filho. E não me pergunta nada dessas coisas, não, porque o dia só que eu ver sua mudança que eu vou falar com você disso. Mas eles gostam, os jovens da igreja tem que bater, eles gostam disso aqui. Aqui eu já reparei, já. Eu vou cortar essa parte depois. Aí, no finalzinho aqui, Paulo vai falar assim, ó. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça
seja com vós todos. Amém. Então, Paulo, ele instrui Tito, né? Ele instrui Tito porque Tito, ele estava numa cidade complicada. Tito era o cara que ia apresentar o evangelho naquela cidade, ele teria muitos problemas, muitas adversidades. Paulo instrui ele e fala sobre os presbíteros que seriam levantados ali.